Olá, olá, meus amigos. Estamos de volta para mais uma aula de processo civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil da LAC Concursos. E aqui iniciamos nosso terceiro bloco sobre comunicação dos atos processuais. No primeiro bloco vimos a razão, e a importância desta comunicação, identificamos as diferentes formas de comunicação, organizando em dois grupos: comunicação entre juízos, que acontece por meio das cartas, precatória, rogatória, carta de ordem, carta arbitral, e a comunicação do juízo com as partes, terceiro interessado ou auxiliares da justiça, que acontece por via da citação e da intimação. Também no primeiro bloco vimos o conceito de citação. Identificamos a citação como ato processual solene e também identificamos que a citação ela pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu. Ademais, identificamos duas situações em que a falta da citação não implicará em invalidade do processo. Pelo contrário, são situações em que nós temos um processo existente e válido, e que se extinguirá sem a presença do réu, quais sejam indeferimento do pedido, sentença terminativa, e improcedência eliminado do pedido, sentença definitiva com julgamento do mérito. No segundo bloco, falamos então sobre os efeitos da citação e também sobre o momento e local da citação. Agora, concluímos para o fim do estudo sobre citação, tratando das suas espécies. E aí vejam, doutrinariamente, são reconhecidas duas espécies de citação: a citação pessoal e a citação ficta. A citação pessoal e a citação ficta. Citação pessoal é aquela realizada na pessoa do réu executado ou interessado, ou na pessoa do seu representante legal. Então, citação pessoal é aquela realizada na própria pessoa do réu ou seu representante. Já a citação ficta é a situação em que este réu ele não é encontrado e, por consequência, nós não conseguimos citá-lo pessoalmente, nem mesmo por via de um representante, e por isso a lei nos atribui a presunção de que o réu tenha conhecimento da demanda em curso, então o considere como citado. Citação ficta, portanto, é aquela que ocorre quando o citando não é encontrado. Não é encontrado pessoalmente. Mas a lei autoriza presumir que ele tenha conhecimento, que ele tenha ciência do ato citatório. Ok? Por isso, ficta. Por isso, fictício. Em verdade, ele não foi citado. Mas a lei, preenchidos os requisitos que ali estão expressos, nos autoriza presumir que este réu tem conhecimento do ato citatório. Ok? Beleza, mas eu acho que, observando essa distinção, torna-se óbvio que a regra é a primeira, A doutrina reconhece duas espécies de citação: pessoal e ficta. Você tem alguma dúvida de que a regra é de que a citação deve ser pessoal, e que a citação ficta é mera exceção? E parece óbvia, essa conclusão. Por isso, nesse próximo slide, falaremos então sobre a pessoalidade da citação e de que forma essa regra da pessoalidade está exposta no nosso Código de Processo Civil. Então veja lá, pessoalidade da citação, artigo 242 do novo CPC. A citação será pessoal. A citação será
pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou interessado, né? Réu no processo de conhecimento, executado no processo de execução, interessado no procedimento de jurisdição voluntária. Então, em regra, a citação é pessoal, mesmo que realizada na pessoa do representante ou procurador. Excepcionalmente, a citação será ficta. É o caso da citação por edital e da citação por hora certa. Nós já vamos falar sobre as duas. Ok? Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Só chama a atenção que essa ausência não está no sentido técnico da palavra, né? Nós sabemos que a ausência no direito civil material está relacionada àquela pessoa que se encontra em local incerto e não sabido, né? Então, vou declarar a ausência, inclusive iniciando procedimentos para a sucessão provisória e, posteriormente, sucessão definitiva, né? Culminando numa hipótese de morte presumida. Não, essa ausência não está no sentido técnico. Isso aqui é a ausência do réu no corpo presente, mas eu sei onde ele se encontra. Então, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Ok? Única observação que eu faço é com relação à expressão ausência aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 2º trata especificamente de ações locatícias, né? Então, ações no contexto de um contrato de locação, né? Nos traz aqui uma exceção a essa pessoalidade. O legislador diz lá, o locador que se ausentar do Brasil, então, primeiro, eu estou no contexto das relações locatícias e numa hipótese com um requisito bastante específico. O locador está ausente do Brasil. Então, o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Então, um texto extremamente específico. Primeiro, eu estou no contexto de uma relação locatícia e numa situação em que o locador se ausentou do Brasil sem cientificar o locatário de que havia deixado um procurador com poderes específicos para receber citação. Nessa situação, se houver um administrador encarregado de receber os aluguéis, esse administrador poderá ser citado, né, representando o locador. Então, um texto extremamente específico. E o parágrafo 3º, né, trata da citação dos entes da administração pública direta. A citação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações, aí já a administração indireta, né, de direito público, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Também texto sem muita discussão. Texto da lei, aquele texto que a gente dá uma lida várias vezes. E pode ser que ele caia num concurso público, mas não tem tanto segredo, não tem tanto mistério assim. Ok? Então, duas espécies de citação, citação pessoal, citação ficta. E a regra é da pessoalidade. Agora, expressamente, o Código de Processo Civil nos traz um rol com as espécies, ou melhor dizendo, com as modalidades de citação. Nós temos duas espécies, citação pessoal, citação ficta,
a regra é da pessoalidade, só que a lei não traz esta classificação. O novo CPC, lá no artigo 243, ele identifica as seguintes modalidades de citação. E algumas dessas são pessoais e outra, especificamente a por edital, ficta. Então vejamos quais são as espécies, ou melhor, quais são as modalidades de citação previstas no artigo 246 do novo Código de Processo Civil. E nós já vamos falar sobre cada uma delas, ok? Primeiro, o legislador diz o seguinte: a citação será feita, inciso 1º, pelo correio, inciso 2º, por oficial de justiça, inciso 3º, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer no cartório, inciso 4º, por edital, inciso 5º, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Então essas são as espécies, ou melhor, as modalidades de citação. A citação será feita pelo correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, quando o citando comparecer em cartório, por edital ou por meio eletrônico. Aí eu te pergunto, qual é a regra? Nós temos diversas modalidades, mas qual é a regra do processo civil? Ok? A regra do processo civil, certamente, a citação pelo correio. Tá? A regra para pessoas naturais e pessoas jurídicas, especificamente microempresa e empresas de pequeno porte. Então, a citação pelo correio é a regra, é a forma prioritária de citação das pessoas naturais e, no que toca às pessoas jurídicas, especificamente das microempresas e das EPPs, das empresas de pequeno porte. Ok? Veja bem, isso aqui é importante você notar, porque com o advento do PJE, né, e de toda inovação tecnológica, na verdade, a regra, a forma prioritária é a citação por meio eletrônico. É a citação por meio eletrônico. Acontece que para citar por meio eletrônico, o réu, o executado, o interessado, tem que estar, né, registrado no Poder Judiciário, nos bancos eletrônicos do Poder Judiciário. Senão, como é que eles serão citados? E aí, acontece, conforme nós veremos daqui a pouco, que com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, a pessoa jurídica deve manter um cadastro no Poder Judiciário, no sítio eletrônico do Poder Judiciário. Por quê? Porque essas sim que tiverem cadastro serão citadas por meio eletrônico. De modo que para a pessoa natural, microempresa e empresa de pequeno porte, a regra continua sendo a citação pelo correio. A citação pelo correio. Agora vejamos o que a lei nos diz nesse contexto. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceção ao princípio da territorialidade, né? Exceto, se apareceu exceto, você concurseiro tem que ficar extremamente ligado. Ligado porque as bancas gostam muito das exceções. Então veja, para pessoas naturais, empresas de pequeno porte e microempresas, a regra é a citação pelo correio. Mas existem algumas situações em que a citação não poderá ser pelo correio. É o que o legislador nos traz aqui no artigo 247. E, por consequência, essa citação será pessoal por oficial de justiça ou por meio eletrônico, no caso da pessoa jurídica de direito público. Então, veja lá. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. Por isso que ela é a regra. Exceto. Então,
situações em que a citação não pode ser feita pelo correio. Ok? Quais são essas situações? Primeiro, nas ações de Estado. Nas ações de Estado. Professor, que negócio é esse de ações de Estado? São ações relacionadas ao Estado federado ou ao Estado soberano, né? Então, são ações de direito público, etc. Não. São ações de Estado da pessoa. Então, são ações relacionadas diretamente ao Estado da pessoa. Então, ações relacionadas a direito de personalidade, por exemplo. Ações relacionadas ao estado da pessoa no que toca à sua capacidade. Ação de curatela, ação de filiação e algumas ações de direito de família. Então, aqui nós não estamos falando nada de direito público, não, do Estado federado, do Estado soberano, né? Direito administrativo, constitucional. Nós não estamos falando disso. Estamos falando do estado da pessoa. Ou seja, são ações relacionadas a direito de personalidade, a dignidade da pessoa humana, direito de família, capacidade, filiação. Nesses casos, a citação não pode ser feita pelo correio. A citação deverá ser feita por oficial de justiça, pessoalmente, por oficial de justiça. Primeira exceção. Segunda exceção, a citação não será feita pelo correio quando o citando for incapaz. Quando o citando for incapaz. Então está relacionado à segurança jurídica, né? Nesse caso, a citação deverá ser realizada por oficial. Inciso terceiro, quando o citando for pessoa de direito público. Aqui, cuidado. Muito cuidado aqui. Porque eu ouço algumas pessoas falando que o artigo 247, ao identificar as hipóteses em que a citação não pode ser feita pelo correio, ele identifica situações em que a citação tem que ser feita por oficial de justiça. E não é bem verdade. Não é bem verdade. Porque nesse caso do inciso terceiro, que não pode ser feita pelo correio, né, a pessoa de direito público, ela será citada por meio eletrônico, porque ela deve manter cadastro atualizado nos bancos de dados do Poder Judiciário. Então, ela não será citada nem por correio e nem por oficial de justiça. Será citada por meio eletrônico. Cuidado com esse detalhe. Nos dois primeiros casos, sim, na ação de Estado, quando o citando for incapaz, a citação será por mandado, será por oficial. No inciso terceiro, não. A pessoa de direito público será citada por meio eletrônico. Inciso quarto, não será feita por correio quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Então, lugares ainda existentes no Brasil, né? Cada dia mais raros, mas lugares em que o correio não entrega lá a correspondência pessoalmente na casa do indivíduo. Não tem entrega domiciliar de correspondência. Como é que eu vou citar pelo correio, né? Ok? 5. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então, são as hipóteses em que a citação não será realizada por correio. A regra para pessoas naturais, microempresa e empresa de pequeno porte, é que a citação seja realizada, seja cumprida pelo correio, com as seguintes exceções, em que a citação será por oficial de justiça e, no caso do inciso terceiro, será realizada por meio eletrônico. Ok? Então, primeira forma de citação pelo correio.
Vamos adiante. Vamos adiante. Citação por oficial de justiça, também chamada de citação por mandado. A citação que é cumprida pelo oficial que pessoalmente vai lá encontrar com o citando. Se a regra para a pessoa natural, pessoa jurídica, microempresa, empresa de pequeno porte, é citação por correio, a citação por oficial de justiça é, então, uma exceção. Será realizada nas situações em que a lei expressamente exigir e nas situações em que a lei proibir a citação pelo correio. É o caso do artigo que nós acabamos de ver, com exceção da pessoa jurídica de direito público, né? Então, quando não couber citação por correio e nem por meio eletrônico, então, primeira exceção imediata é a citação por oficial de justiça. Veja lá, artigo 249 do novo Código de Processo Civil. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei ou quando frustrada a citação pelo correio. Segunda exceção. Agora, veja bem, 2 slides anteriores, eu identifiquei aqui para os senhores o artigo 246, que nos apresenta as modalidades de citação. Pelo correio, oficial de justiça, pelo escrivão, chefe de secretaria, quando citando comparece em cartório, por edital, por meio eletrônico. Vocês não estão sentindo falta de nenhuma modalidade aqui? Tem alguma modalidade de citação famosa que está faltando aqui nesse rol? Isso mesmo, exatamente ela. Qual? Citação por hora certa. Poxa vida, cadê a citação por hora certa? O legislador me apresentou o rol com as modalidades de citação e eu sei que existe uma citação extremamente específica, que é a citação por hora certa, e não está ali. Será que o novo CPC extinguiu? Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Extinguiu a citação por hora certa? Não, não extinguiu. Ela continua existindo. Só que a citação por hora certa, ela é realizada por oficial de justiça. Então ela se encontra dentro desta modalidade do inciso 2º do 246. Nós falamos sobre a citação pelo correio, que é a regra para pessoas naturais e para microempresas e empresas de pequeno porte. Quando não couber por correio e nem por meio eletrônico, a citação correrá por oficial de justiça. E na citação por oficial de justiça, existe uma subespécie, que é a citação por hora certa. Então, não, o legislador ele não esqueceu dessa modalidade, não. Acontece que a citação por hora certa, apesar de ser uma citação ficta, é uma subespécie da citação por mandado, da citação por oficial. Agora, tem novidade. O novo CPC não excluiu, não. Continua ali, previsto a partir do artigo 252. Só que existe uma novidade importantíssima aqui no artigo 252 e eu quero destacar com os senhores. O artigo 252 nos apresenta a situação
a circunstância em que a citação será por hora certa, e ele diz o seguinte: quando por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Então, veja bem, a primeira novidade, o legislador reorganizou o texto. O texto do antigo CPC era bastante confuso. Então, ele deu uma arrumada memorável, né, aqui no texto do artigo 252, que trata da citação por hora certa. A grande novidade está aqui, ó. O antigo CPC falava em 3 vezes. O antigo CPC falava em 3 vezes. Cuidado, porque isso aqui é um prato cheio para concurso público. O antigo CPC falava em 3 vezes. Quando por 3 vezes o oficial de justiça fosse lá e não encontrasse o réu e houvesse suspeita de que estava se ocultando, então ele realizaria, ele notificaria, intimaria alguém da sua família ou algum vizinho de que voltaria no dia subsequente na hora determinada. Falava em 3 vezes. O novo CPC fala em 2 vezes. 2 vezes. Isso aqui é um prato cheio para o concurso público. Uma pegadinha extremamente clássica. Então isso aqui é número para decorar. No novo CPC, a citação por hora certa acontece quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado ou citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar. Situação em que, havendo suspeita de ocultação, o oficial intimará qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará para efetuar a citação na hora designada. Cuidado, 2 vezes. E aqui eu quero fazer um destaque, né, parabenizando o legislador pela precisão técnica. Citação é um ato processual que tem por destinatário o réu, terceiro interessado, ou melhor, tem por destinatário o réu executado ou interessado no procedimento de jurisdição voluntária. Nós temos falado isso muitas vezes. O destinatário da citação é o polo passivo, o réu, o executado ou o interessado. Afinal, a citação tem por objetivo cientificá-lo e convocá-lo a fazer parte do processo. E aí o legislador, extremamente técnico, aqui no artigo 252, ele diz que se por 2 vezes o réu não foi encontrado, e havendo suspeita de que está tentando se ocultar, o oficial de justiça, ele deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará para efetuar a citação, na hora designar. Intimar. Porque citação é ato processual que tem como destinatário o réu, o executado, o interessado no procedimento de jurisdição voluntária. Então, se a comunicação terá como destinatário o vizinho ou o familiar, isso acontecerá por via de intimação. Intimação. Então, muito técnico o legislador aqui, mas eu destaco essa partezinha aqui em vermelho, né? Por 2 vezes, porque isso aqui é novidade. No antigo CPC eram 3 vezes. Então, muita atenção com esse detalhe. Agora, qual é o procedimento da citação por hora certa?
Quando por 2 vezes o oficial de justiça, né, se dirigiu ao local, não encontrou o réu e tem suspeita de que ele está tentando se ocultar, então ele deverá intimar alguém da família ou algum vizinho de que retornará no dia útil próximo, no dia útil seguinte, para na hora certa realizar a citação. Pronto. Agora, como é que se dará então esse procedimento após a intimação? Artigo 253 nos esclarece. Diz lá: no dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Então ele intimou o familiar, ele intimou o vizinho de que no dia seguinte útil voltaria na hora determinada para fazer a citação. Pois bem, independentemente de despacho, o oficial retornará no dia e na hora designados para realizar a citação, para realizar a diligência. Se o réu se encontrar, então cita. Pronto, acabou. Deixa lá a contrafé, cita, cumprida a diligência. Se o citando não estiver presente, né, porque aqui está o detalhe, né? Uma vez que eu estava lecionando essa matéria na faculdade, falei, o oficial de justiça foi lá algumas vezes e o sujeito está se ocultando. Então ele cita por hora certa, né? Ele intima o familiar, o vizinho, falando assim, olha, amanhã eu vou retornar às 2 horas da tarde para cumprir a diligência. Bom, aí na mesma hora teve uma aluna que me perguntou, professor, se o réu já está se ocultando sem saber quando que o oficial vem para realizar a diligência, agora que ele sabe quando, é que ele não estará mesmo presente. Era tudo o que ele queria, né? Saber a hora certinha que o oficial de justiça irá cumprir a diligência para não estar lá. Aqui está o segredo da citação por hora certa. Porque se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação. Por isso que é uma espécie de citação ficta. Ficta. Ele foi lá algumas vezes, tentou citar, não conseguiu. Há suspeita de que o réu está tentando se ocultar e por isso intimou um familiar, intimou o vizinho de que retornaria no dia e na hora designada. Se ao retornar o réu estiver lá, cita. Acabou. Se o réu não estiver lá, então o oficial deve procurar saber as razões e dará o réu por citado. Ponto. Mesmo que não tenha encontrado. Então não fez citação pessoal, mas está citado fictamente. A lei autoriza essa presunção de conhecimento. Ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção, subseção judiciária. Parágrafo 2º, segue o procedimento, afirmando lá o seguinte: a citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Então, olha que curioso, né? O oficial de justiça foi lá 2 vezes, não conseguiu cumprir, a suspeita de que o réu está se ocultando. Intima um familiar, intima um vizinho, de que retornará no dia e hora designado. Ponto. Retornou, o réu se encontra, cita. Acabou. Retornou, o réu não se encontra. Dá-se por citado, mesmo que aquela pessoa que foi intimada originalmente também não esteja. É o que o parágrafo 2º diz. A citação com hora certa será efetivada, mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou, se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3º, da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará a contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º, o oficial de justiça
fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Se houver revelia, então, uma das hipóteses aí de nomeação de curador especial. Ok? Agora, acabou? Não, não acabou ainda. Não acabou ainda porque o oficial de justiça ainda tem que cumprir com algumas diligências, né? Algumas formalidades posteriores a todo esse trâmite. Então, teve lá a primeira situação, que ele foi 2 vezes, não encontrou o réu, está suspeitando de que ocultou-se, intima um vizinho, um familiar, falando que retornará em dia e hora designada. Se retornou e o réu não está, nós temos todo esse procedimento. Só que mesmo realizado todo esse procedimento, ainda existe formalidade para ser cumprida posteriormente. E é sobre isso que o artigo 254 nos diz, né, nos leciona. Artigo 254 das formalidades posteriores. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria, né, então já está lá de volta o mandado, né, cumprido por hora certa, agora o escrivão, o chefe de secretaria, enviará ao réu executado ao interessado no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado, aos autos, carta, telegrama ou correspondência, dando-lhe tudo ciência. Então, depois de todo esse trâmite, o mandado foi juntado aos autos, cumprido por hora certa, o escrivão ainda tem que enviar lá uma correspondência, um telegrama, uma cartinha, para informar o réu de tudo o que aconteceu. Então, formalidade posterior a ser cumprida. Ok? Terceira forma de citação, citação pelo escrivão, chefe de secretaria, suscitando comparecer em cartório. Aqui não tem muito segredo, né? O réu compareceu em cartório. Apareceu em cartório e, aproveitando ali a situação, o escrivão, então, realiza a citação. A única dúvida que existe aqui é se seria realmente uma espécie de citação ou estaríamos diante daquele suprimento de citação por falta ou irregularidade. Nós vimos, alguns blocos atrás, que o comparecimento voluntário do réu supre a falta de citação ou a irregularidade de citação. Então, existe uma certa discussão doutrinária se seria esse o caso, citação lá no cartório mesmo, porque o réu compareceu, ou se seria suprimento, né, da citação, como sugere artigos anteriores. Mas aqui não tem muito segredo. A quarta forma de citação é a citação por edital, né, que é uma modalidade de citação ficta. Nós vimos aqui diversas modalidades de citação pessoal pelo correio, certo? E agora uma modalidade ficta, assim como a citação por hora certa, né? São as duas modalidades de citação ficta, que o legislador regulamenta a partir do artigo 256. Quarta espécie de citação, quarta modalidade, citação ficta, citação por edital. Em quais situações a citação será realizada, será cumprida por edital? Artigo 256, autoexplicativo. O legislador diz: a citação por edital será feita, inciso 1º, quando desconhecido ou incerto o citando. Inciso 2º, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3º, nos casos expressos previstos na lei. A partir do parágrafo 1º, né, traz aí outras informações sobre essa modalidade. O legislador diz lá, né, o que é local inacessível, né? O que pode ser considerado um local inacessível? Parágrafo 1º. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Porque se o indivíduo estiver fora do Brasil, mas existir aqui acordo de cooperação internacional com o Estado estrangeiro em que ele se encontra, a citação acontecerá por carta rogatória. Carta rogatória. Agora, se o país destinatário recusar a rogatória, então eu vou citá-lo por edital. Por edital por quê? Porque o local é
inacessível. Inciso 1º. O parágrafo 3º, né, traz aí a explicação sobre o lins, né, o local incerto e não sabido, que também é a hipótese de citação por edital. Diz lá: o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, né? Outra hipótese de citação por edital, quando o local foi inacessível ou quando o réu se encontrar em local incerto ou não sabido, em local incerto ou ignorado. Ok? Artigo 258 traz aqui uma informação que é de bastante relevo, né? No mínimo interessante. Fala lá: a parte que requerer citação por edital, então o autor já tentou todos os meios de citar pessoalmente, de viabilizar a citação pessoal por correio, por oficial, etc. A parte que requerer citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadas para a sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Imagina que, sabendo que pouquíssimas são as pessoas que fazem leitura de edital, né? Eu não conheço ninguém que faz leitura de edital, então muito provavelmente o réu, o destinatário, não terá conhecimento, né, que é o grande efeito da citação. Aí o autor pensa o seguinte: eu vou falar que ele está em local incerto ou inacessível para ser citado por edital e assim não contestar em tempo, né? E o processo seguir ali sem a presença dele, de má fé, fazendo isso dolosamente, porque sabe sim onde o réu se encontra. Então sabe sim onde o réu poderia ser citado pessoalmente, seja por correio ou por oficial de justiça. Nessa situação, o legislador diz: parte que requerer citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Para onde que vai essa multa? Para a fazenda pública, como é a multa do ato atentatório à dignidade da justiça? Não. Parágrafo único: a multa reverterá em benefício do citando. Então vai para a outra parte. Como é a multa da litigância de má-fé, né, que deve ser superior a 1%, inferior a 10% do valor da causa. Ok? Beleza. Última modalidade de citação prevista na lei é a citação por meio eletrônico, que também é regra. Exatamente. Nós vimos que a citação por correio é a regra para pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte. Agora, no caso das demais pessoas jurídicas, seja de direito público ou de direito particular, a regra é essa aqui: a citação por meio eletrônico. Citação por meio eletrônico é a modalidade de citação pessoal que pressupõe que o réu esteja credenciado no Poder Judiciário. Com relação às pessoas jurídicas, com exceção da microempresa e da empresa de pequeno porte, que serão citadas por correio, a citação deverá ser feita preferencialmente por via eletrônica. Por quê? Porque as outras pessoas jurídicas, de direito público e direito privado, elas devem manter cadastro. Né? Com o advento da tecnologia, eu já dizia, a tendência é que realmente a regra da intimação e da intimação seja por via eletrônica. Só que para eu citar por via eletrônica, o destinatário tem que estar cadastrado no Poder Judiciário. Eu não posso exigir isso de uma pessoa natural. Eu não posso exigir isso de uma pessoa jurídica, microempresa, empresa de pequeno porte. Por isso que no caso desses 3, a regra ainda é citação pelo correio. Só que as demais pessoas jurídicas de direito privado, direito público, elas devem manter cadastro no Poder Judiciário. Porque para elas, a regra da intimação e da citação será por via eletrônica. Ok?
Professor, de onde que o senhor está extraindo toda essa informação? Aqui, ó, da lei, artigo 246 do novo CPC, parágrafo 1º. Observe, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos. Para quê? Para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2º, o disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, Estados, Distrito Federal, municípios e entidades da administração indireta. Ok? Beleza. Com isso a gente termina o estudo da citação e concluiremos o tema da comunicação dos atos processuais no próximo bloco, onde trabalharemos as cartas e a intimação. Então, até daqui a pouco. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Grande abraço. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.